E hoje aqui no Hospital Veterinário Quatro Patas, nós vamos falar sobre mais um assunto que vai interessar com certeza você que tem aí o seu cãozinho todo especial, tá? Você já ouviu falar em sinomose? Já não sabe bem, não entende bem o que é essa doença, ou então se você nunca ouviu falar, vai ficar por dentro de todas as informações sobre esse assunto, que é um assunto seríssimo, inclusive, né, doutor Saul? Mais uma vez a gente falando aqui no SOS Quatro Patas sobre esses assuntos de interesse da saúde dos nossos pets. Então, afinal, vamos explicar para quem está em casa, o que é a sinomose, doutor Saul? É verdade, Lara. Sinomose é um dos assuntos de maior interesse para quem cria um cãozinho de estimação. É uma doença que só afeta cães, não afeta gatos. É uma doença provocada por um vírus que atinge o animal. Ao meu ver, é uma das doenças mais avassaladoras para quem cria um cãozinho, porque ela destrói o sistema imunológico do animal, deixa o animal muito frágil para infecções secundárias e rapidamente pode atingir o sistema nervoso central e deixar o animal com sequelas, isso quando não leva o animal a óbito. É mais comum ter a sinomose em animais filhotes, em cachorros filhotes, ou eles já adultos, ou nos dois? Olha, é muito mais comum em filhotes, porém animais adultos também podem pegar. O animal adulto, ele por ter um sistema imunológico mais desenvolvido, preparado, com uma resistência maior, ele é mais difícil de pegar a doença. Porém, se ele tiver imunossuprimido por alguma outra doença concomitante, ou então se ele já for um animal mais velho, mais idoso, ou se simplesmente for um animal que naturalmente seja mais imunossuprimido, ele está mais susceptível a pegar. Nos filhotes, a doença é mais fácil, é mais comum, porque os filhotes naturalmente estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, além de, a partir de determinada idade, é que você pode fazer a vacinação. Então, como a vacinação contra a sinomose só vai estar completa normalmente depois de 4 meses, então nesse período antes dos 4 meses de vida, os animais estão mais susceptíveis ainda pela falta da vacina. Então, como é que eles adquirem essa doença? Olha, o animal entra em contato com o vírus, que pode ser por inalação, o vírus entrar pelas vias aéreas, ou então pela via oral. O animal entra em contato ou com outro animal doente, ou então com fômites, ou então espirros, animais que comem no mesmo vasilha, animal que bebe na mesma vasilha, bebe água na mesma vasilha, animais que estão próximos, simplesmente por respirar um próximo do outro, já pode transmitir o vírus da sinomose. É uma doença que tem uma transmissão muito fácil, simplesmente a roupa. Você está abraçado com o animalzinho e ele tem sinomose e depois você chega em casa e vai pegar no seu cachorrinho, só isso já pode ser passível de transmissão. Meu Deus, então passa aí para os humanos. Não passa. Outro cachorro, para outro animal. Outro animal, Você está com um animalzinho doente e até sem saber que ele está doente. Chega em casa, você pega no seu cachorrinho, aí você pode servir como meio contaminante, Realmente é bem forte aí essa forma de transmissão, E o que é que o cachorro começa a apresentar, doutor Saul, para que as pessoas possam estar ligadas aí? Olha, os sinais clínicos, eles basicamente dependem da fase. A gente tem essa doença com 3 fases distintas. Existe uma fase digestiva, onde o vírus afeta o trato gastrointestinal, O animal pode ter vômito, pode ter diarreia, às vezes de forma até mais violenta e outras vezes de forma muito discreta. A fase digestiva em animais adultos ela é muito pouco perceptível, então esses sinais são muito discretos. A gente também tem uma fase respiratória, que o vírus pode migrar para o sistema respiratório, provocando tosse, provocando inflamação dos brônquios, provocando secreção. Então o animal pode ter secreção nas vias aéreas, ter catarro, dificuldade de respirar, um certo cansaço, E a fase digestiva ou respiratória, ela vai acontecer primeiro a depender de como o vírus entrou em contato com o animal. Se o animal entrou em contato com o vírus por inalação, então você vai ter inicialmente a fase respiratória. Se o animal entrou em contato com o vírus por ingestão, então você vai ter a primeira fase digestiva. E posteriormente, o vírus migra para o sistema nervoso central
e ele provoca, ele agride, né, o sistema nervoso central, provocando lesões em célula, provocando até morte celular, e faz com que o animal comece a apresentar sintomatologia neurológica, que vai desde tiques nervosos, o animal começa a apresentar tiques de cabeça, tiques de membro, né? Ele pode apresentar paresia ou paralisia dos membros, às vezes os posteriores, né, que são os de trás, outras vezes os da frente e às vezes até os 4 membros. O animal fica sem ter equilíbrio, sem conseguir ficar em pé. Ele anda e pode perder o equilíbrio, ele anda meio que desequilibrado, isso. Ele também pode apresentar convulsões, né? Tem animais que apresentam crises epiléticas e convulsivas. Então, todos esses sintomas neurológicos são característicos de sinomose. Sempre que a gente tem um animal que está apresentando algum tipo de alteração neurológica, um dos exames diferenciais que a gente faz é exatamente para a sinomose. A gente faz todos os exames que são capazes de identificar se o animal tem sinomose ou não. Né? Existem tanto os exames de sangue como o hemograma, que identificam se o animal ele está com o sistema imunológico suprimido ou não, como exames específicos para identificar o vírus ou então anticorpos contra a sinomose. Quando a gente identifica a doença, a gente já classifica o animal como um caso grave, porque por mais que você consiga combater a virose, se atingir a fase nervosa, neurológica, o animal já pode ficar com sequelas. Então, tem animais que, por mais que fique bom, por mais que consiga tratar a doença, ele pode ficar tendo tiques, convulsões, desequilíbrios. Tem deles que ficam sem movimentar, tem deles que ficam sem andar, ficam meio que tetraplégicos, digamos assim, né? E as pessoas têm que ficar alimentando o animal, porque ele não consegue comer sozinho, né? Então, é uma doença que quanto mais rápido você tratar, melhor, né? E quanto mais imunidade o animal tiver, também melhor. Por isso que a melhor forma de combater, de proteger contra a sinomose é através da vacinação. Certo, doutor Saul. Aqui em Mossoró é comum ter animais com sinomose? Sim, é uma doença sazonal. Ela pode acontecer durante todo o ano, casos esporádicos, mas existem alguns períodos do ano em que a sinomose ela consegue você ver uma incidência maior, né? Então, normalmente final do ano, períodos mais chuvosos, você tem um aumento de casos de sinomose, né? E especificamente em alguns momentos secos do ano, a gente consegue observar alguns surtos da doença, né? Uma incidência maior de casos de sinomose começa a aparecer. O que a gente recomenda, na verdade, é que se você tem um animalzinho, se você tem um filhotinho e quer proteger contra a sinomose, é fazer a vacinação. E não fazer só quando ele é filhote. O esquema de vacinação da sinomose, ele é feito com animal filhote a partir dos 45 dias com a vanguarda, ou a partir dos 25 dias, 28 dias com a PUP, né? É feito de 4 a 3 doses de vacinação, uma a cada 21 dias, e o animal passa a estar protegido. Porém, essa proteção ela só dura 1 ano. Então, a cada ano é preciso fazer o reforço da vacina contra a sinomose. Saul, e se alguém está assistindo agora e nunca vacinou o seu animal, né? O cachorro já é adulto e nunca teve esse esquema de vacinação. Pode também, ainda é válido? Sim, sim. Como diz aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Se o animal não foi vacinado, não tem por que ele continuar sem ser vacinado. Ele precisa estar vacinado. Até porque a vacina contra a sinomose ela é uma vacina polivalente. Né? Você não precisa vacinar só contra a sinomose. É uma vacina que a gente chama de V10 e ela protege contra várias outras doenças. Então, por causa disso, acaba sendo uma vacina relativamente barata. Né? Então, você vacinar com uma vacina boa, de boa qualidade, que realmente vai promover imunidade, acaba sendo muitas vezes uma economia. Porque quando o animal pega uma doença dessa, o custo com o tratamento é muito alto, além de trazer prejuízo à saúde do animal e trazer risco de vida para o próprio animal. Justamente, como seria então esse tratamento, né? Se for diagnosticado realmente a doença, como é feito, doutor Saul, o tratamento?
Olha, depois de identificado que o animal tem o problema, a gente vai entrar com um tratamento, a princípio, um tratamento específico, à base de anticorpo específico para combater o vírus, né? Existem alguns soros específicos para isso. E associado a isso é feito um tratamento, a gente chama de terapia de suporte, porque o animal precisa ficar sendo hidratado e nutrido, né? Porque normalmente ele não está se alimentando bem, ele normalmente está desidratado, principalmente quando o animal tem a fase digestiva mais agressiva, que ele vomita muito e faz muito cocô mole, ele perde muito líquido, precisa de uma hidratação. A gente suplementa com polivitamínicos e uma alimentação mais hipercalórica e hiperproteica. A gente também faz um tratamento sintomático, então, se o animal está apresentando febre, a gente entra com antitérmico, se o animal está com risco de infecção secundária, entra com antibiótico, né? Às vezes tem animal que está fazendo cocô com sangue, né? Às vezes até se confunde um pouco a parvovirose com a sinomose por causa da fase digestiva, que em filhotes ela é muito agressiva, e como na parvovirose a gente tem animais com vômito e diarreia, né? Então às vezes se confunde um pouco. Por isso que é preciso que o médico veterinário que esteja examinando, ele atente para isso e faça os exames necessários. E não simplesmente feche o diagnóstico porque acha que o animal tem parvovirose e de repente ele pode estar com a sinomose. E ele só vai perceber que a doença evoluiu quando ela já estiver avançada na fase neurológica, entendeu? O tratamento ele é feito dessa forma. Normalmente o animal precisa ficar internado porque os antibióticos e as medicações mais eficientes são injetáveis, né? E de maneira geral a gente tem bons resultados, mas quanto antes se inicia o tratamento, mais fácil, digamos assim, a gente consegue combater a doença e você tem menos risco do animal ficar com sequela. Certo. E no caso, se chegar a esse estágio, né, essa fase do sistema neurológico, doutor Saul, Olha, aí a gente vai ter que tratar o sistema nervoso central com alguns medicamentos que são anticonvulsivantes às vezes, antidepressivos outras vezes, medicamentos tarja preta. A gente sempre está conversando aqui sobre essas doenças, né, que atingem aí os animais, e sempre um ponto que chama a atenção é a questão da prevenção mesmo, que o negócio é vacinar, né? Existem as vacinas aí que vão justamente facilitar para que você que é tutor, que tem o seu bichinho, não tenha esse custo no futuro, né? E o pior de tudo, que não perca nunca o seu animal por causa dessas doenças, né, doutor Saulo? Isso, exatamente, Lara. E atentar a você que vai vacinar o seu animalzinho, usar vacinas de boa qualidade. Essa é uma economia que não vale a pena. Uma vacina de boa qualidade você encontra aí no mercado de 60 a 80 reais, né, cada dose. E você encontra vacinas de péssima qualidade que custam 15, 20, 30 reais. Não vale a pena. Essa economia ela acaba trazendo prejuízos depois. É grande o número de animais que a gente pega, infelizmente, vacinados e doentes. Então, claramente, houve problema com a vacinação. O animal vacinado é aquele que recebeu a vacina. Porém, a gente quer a imunização, que é o efeito de provocar a criação de anticorpos que vai efetivamente proteger o animal, né? Então, a vacinação ela só vale a pena quando promove uma boa imunização. E isso a gente tem garantia com vacinas de qualidade. Gente, tudo isso é de extrema importância para que vocês, né, para que nós possamos estar sempre atentos. Doutor Saul, quero agradecer, esclareceu muita coisa aí sobre, muitas informações realmente sobre a sinomose, né, essa doença que é uma doença que atinge aí os cachorrinhos, tá? Então, para você que tem aí o seu, traz aqui um Quatro Patas, onde tem as vacinas de boa qualidade, já que esse é um ponto crucial aí para que seu bichinho não tenha essa doença, tá? Doutor Saul, obrigada, viu, mais uma vez. Aqui sempre a gente muito bem recebido, né? Esse ambiente também todo diferenciado. Obrigada. Eu que agradeço, Lara, e realmente é uma doença que não pega em gatos, ela é específica de canídeos. Porém, os gatos, às vezes, eles carregam a doença, né? Os gatos andam de quintal para quintal e ele pode ir no quintal de um animal doente e depois voltar para o seu quintal. E se você tiver um cachorro em casa, o gato, às vezes, pode trazer a doença, né? Então, a melhor forma é proteger com a vacinação. Tá joia. Próxima semana estaremos por aqui de novo, viu? Até mais. Até mais, Lara, e tchau para você que nos assiste. Valeu!